O Sindônibus acredita que o transporte coletivo é peça-chave nesse caminho, não apenas para os seus usuários diretos, mas para toda a sociedade, já que impacta a mobilidade, o meio ambiente e a qualidade de vida de todos nós. E para enriquecer esse bate-papo, temos hoje uma mesa de convidados muito especiais. Alguns deles ainda não chegaram, mas à medida que eles chegarem, eles vão se incorporando aqui ao nosso bate-papo. O presidente do Sindônibus, Dimas Barreira. A professora doutora Camila Bandeira, arquiteta urbanista e pesquisadora de transportes. O presidente da ARCE, Rafael Maia. Muito obrigada a cada um de vocês por aceitar nosso convite. Tenho certeza de que será uma troca rica, capaz de inspirar novos olhares sobre a nossa cidade e sobre o papel do transporte coletivo nesse futuro mais sustentável que queremos construir. Para dar início à nossa roda de conversa, eu passo a palavra ao presidente do Sindônibus, Dimas Barreira, que fará a mediação desse encontro. Bom dia, todo mundo. Bom, hoje é Dia Mundial Sem Carro, justamente um dia que tem esse chamado para a gente discutir, falar sobre isso, falar sobre mobilidade urbana. Eu tenho o prazer de estar aqui comigo, a professora Camila, ela é urbanista, tem todo um histórico no setor, inclusive já tivemos a honra de trabalhar conosco. Foi lembrada na pesquisa, Camila, da nossa equipe, e aí me enviaram o seu nome para aprovação, né? E eu falei, que boa lembrança, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite. O presidente Rafael de Paula é presidente da ARCE, que hoje tem um papel duplo, além de ser a agência reguladora do serviço metropolitano aqui da região metropolitana de Fortaleza, do estado do Ceará, também é o órgão gestor do serviço. Então, também muito obrigado pela presença, presidente Rafael. E eu vou fazer aqui uma pequena provocação. O formato aqui é bem descontraído, ele é uma roda de conversa realmente, inclusive depois a gente vai ter tempo para alguma provocação que venha da plateia. O que é que a gente discute, né, no Dia Mundial Sem Carro? E essa discussão é muito ampla, ela tem vários aspectos importantes para o funcionamento das cidades. Eu sempre gosto de chamar a atenção para o fato de que é importante compreender que transporte coletivo não é uma atividade comercial. Ele é um serviço público essencial, assim classificado na nossa Constituição, assim como está a saúde, como está segurança, como está a moradia. Transporte público também é um serviço público essencial. E a gente enfrenta uma dificuldade muito grande de priorização desse serviço nas gestões públicas. Por quê? Porque é preciso haver espaço no orçamento. Para essas outras atividades que são também serviços essenciais, existe um espaço já pré-determinado no orçamento. Para o transporte público ainda não existe. E um dos motivos também importantes para o transporte coletivo justamente é o meio ambiente, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas dentre as várias externalidades negativas que o transporte individual tem, está as emissões, tanto a poluição local quanto as emissões mundiais que estão causando aquecimento global e que a gente já está atrasado nessa pauta. Então, por esse motivo, escolhemos esse local que tanto nos brinda com quão agradável é da gente estar aqui, ter uma sombra natural para aproveitar, mas também para ajudar a se lembrar dessa parte importante dessa discussão. O transporte coletivo é a menor pegada de carbono que uma pessoa pode deixar ao se deslocar tanto na cidade quanto para fora da cidade. Nós estamos falando aqui no contexto de mobilidade urbana. A única forma de você deixar uma pegada de carbono menor é se você for a pé ou de bicicleta, mobilidade ativa, né, que é o que eu acho que resolve o transporte na imensa maioria das cidades. É ônibus, bicicleta e caminhada. Então tem uma série de coisas que precisam ser feitas, a cidade precisa estar preparada com calçadas adequadas, com caminhada e transporte coletivo em abundância, de qualidade, com oferta boa, com frota nova,
e aí vem todos os outros aspectos de qualidade, né? Qualidade no transporte é uma discussão ampla, custa caro, que a gente tem relacionado, o principal é o volume de oferta, mas é relacionado também com atributos de tecnologia, para a gente ter meios de pagamento. Os veículos são, hoje, que entram, são todos Euro 6, aqui em Fortaleza só tem já praticamente Euro 5 e Euro 6, está quase acabando o Euro 3. Por que isso é importante? Porque do Euro 5 para cá, a poluição local está resolvida. As reduções são superiores a 90%. No Euro 6, então, ela chega muito perto de 100%. Então, nesse momento, o grande objetivo é não ter ônibus antigos circulando nas ruas. Só que isso é difícil de fazer, né? Da pandemia para cá, especialmente, isso se dificultou ainda mais. Por quê? Para vocês terem uma ideia, o veículo que a gente pagava em 2019, comecinho em 2020, cerca de R$450 mil, hoje está mais perto de R$1 milhão, cerca de R$950 mil. Então foi uma aceleração muito forte nessa área, nesse período, no mundo todo, o que dificultou ainda mais esse avanço. Enfim, transporte coletivo é uma solução importante nesse critério ambiental, é infraestrutura para a cidade. Cada pessoa que anda de transporte coletivo está ocupando 17 vezes menos espaço nas nossas vias, contribuindo com a eficiência da cidade, com a fluidez, com a redução de emissões. Então eu sempre digo, mesmo que você não use transporte coletivo, você também é cliente. Ele é um serviço que faz parte da infraestrutura da cidade. A professora Camila é urbanista, já estou fazendo essas provocações nesse aspecto, estou me lembrando aqui de você. E você tem também a parte da inclusão. Veja, por que é que a nossa população no Brasil, agora é um pouco mais recente, mas em vários outros locais do mundo já há mais tempo, a população deixou de ser rural e veio para as cidades? Porque as cidades, quando a gente se acumula nas cidades, quando a gente se aproxima nas cidades, a gente consegue oferecer uma gama de serviços e oportunidades para as pessoas se desenvolverem, para as famílias poderem aproveitar as coisas que a cidade consegue oferecer com maior proximidade. Mas para isso eu preciso de mobilidade. Quando a gente fala muito, por exemplo, de questões de igualdade social, é importante que a gente se lembre, né, que quem é privilegiado, que não tem nenhuma dificuldade de mobilidade, qualquer talento que tenha, ele encontra na cidade uma oportunidade para desenvolver esse talento. Quem não tem essa facilidade depende dos ônibus para ter, né, desde que os ônibus tenham oferta, estejam nos bairros e uma tarifa módica, para que ele possa também ter oportunidade de desenvolver esse talento. Se a gente não tivesse o transporte coletivo, não for priorizado, isso é uma questão de manutenção a longo prazo dessa distância social muito séria. A gente deixa de ter essa contribuição para poder ir cada vez mais avançando e diminuindo essa questão das oportunidades, especialmente no início da vida. Então são muitos aspectos, o transporte coletivo tem essa premissa da universalidade, né, de estar presente em toda a cidade, de levar as pessoas a toda a cidade, sem ser, especialmente nesse aspecto, sem ser mais caro se você está na extremidade da cidade. Então é uma tarifa única, mesmo que você precise fazer integrações para chegar através de terminais ou através do bilhete único, você vai de uma extremidade à outra da cidade com a mesma tarifa. Tudo isso é pensando nessa questão da universalidade, da inclusão. Enfim, ele tem vários aspectos muito importantes positivamente que impactam na cidade e a gente precisa discutir prioridade. Por quê? Justamente porque falta essa pré-determinação, essa discussão está quente no Congresso nesse momento. Nós temos discussão tanto do marco legal do transporte quanto do Sistema Único de Mobilidade, justamente para tentar conseguir espaço, né, para poder manter essa infraestrutura funcionando, não dependendo somente de quem paga a tarifa. Para finalizar, é importante que se entenda isso. Não é realmente uma atividade comercial. A maioria das linhas aqui na área urbana de Fortaleza, pessoal, elas são deficitárias. Elas se sustentam com o subsídio que a prefeitura paga e com as poucas linhas que são superavitárias. Para vocês terem uma ideia, são mais de 300 linhas operando em Fortaleza. 80 são superavitárias. Todas as outras são deficitárias. Elas existem para atender a população que está lá naquele bairro. Nenhum outro serviço que for com caráter meramente comercial vai fazer isso. Então a gente precisa realmente de fortalecer o transporte coletivo para garantir que a gente dê atendimento a todas as pessoas, independente da sua capacidade de usar transporte individual ou não. Transporte individual pode até parecer conveniente para quem usa, mas para a coletividade, quanto mais a gente fortalecer e atrair as pessoas para o transporte coletivo,
melhor. Todo mundo ganha com isso, a cidade ganha com isso. Então, com essa longa provocação inicial, abordando vários aspectos do nosso serviço, eu gostaria de ouvir um pouquinho agora a palavra dos nossos convidados. Vou começar aqui pela professora Camila, depois eu vou passar aqui para o presidente Rafael, para a secretária Vilma, para a gente poder fazer essa roda de conversa, como eu disse, bem informal, né, um tema que a gente vai tratar aqui com toda a abertura e depois também ouvir eventuais provocações aí da audiência. Obrigada, Dimas. Bom dia a todos. Bom dia especial à mesa, Dimas, Rafael, Vilma. Prazer estar aqui no Dia Mundial Sem Carros, né? Eu acho que é uma data muito simbólica, é uma data que a gente celebra enquanto uma forma de exatamente refletir sobre essas questões, né? O Dimas falou muito sobre a questão da importância do transporte público e ele tem toda a propriedade para falar isso, e eu aqui, como urbanista, né, vou falar um pouco sobre o que nos toca em relação à cidade, né? Então, a gente sabe que uma cidade, ela é um conjunto de vários sistemas que funcionam, né? A gente tem ali os sistemas de saúde, o sistema de educação, o próprio sistema de uso do solo, que a gente chama, que é onde as coisas acontecem, né? Onde a gente mora, onde a gente se diverte, onde a gente realiza as atividades, e tudo isso é alimentado pelo sistema de mobilidade urbana, né? A gente sempre sai de casa para realizar alguma atividade, seja trabalhar, estudar, ir ao médico, vir para um evento como esse, né? Então, a cidade, quando ela é desenhada de uma forma que a gente chama sustentável, né, ela vai priorizar aqueles modos de deslocamento que sejam sustentáveis, mas que também busquem, né, atender essas demandas daqueles que mais precisam. Então, quando a gente pensa um pouco dessa forma, em aspectos como qualidade de vida, justiça social e a própria sustentabilidade aí nos seus vários aspectos, né, econômico, social e ambiental, a gente vai ver que a cidade ela precisa estar pensada para priorizar os modos mais sustentáveis, que parece uma coisa hoje em dia um pouco óbvia de se dizer, mas muito difícil de aplicar, porque a gente encontra muita resistência, né? Eu acho que a cidade de Fortaleza ela avançou muito nos últimos anos, ganhou prêmios internacionais, virou aí um paradigma dentro das cidades brasileiras no avanço do sistema cicloviário, das faixas exclusivas, os corredores de ônibus, mas a gente ainda precisa muito mais. Não só do aspecto da infraestrutura, né, os corredores, faixas exclusivas, o sistema cicloviário, ciclofaixas, ciclorotas, ciclovias, enfim. Mas eu acho que também a gente precisa refletir um pouco sobre que demanda nós estamos atendendo, que deslocamentos nós estamos atendendo, né? Que cidade nós estamos, para que cidade, para que usuário nós estamos atendendo esse sistema. Então, assim, é muito importante a gente ter um conhecimento muito profundo da cidade, onde está o usuário que mais necessita do transporte público, aonde estão os principais polos geradores de viagem, onde que as pessoas realmente querem ir, né? Então, esse conhecimento sobre o funcionamento da cidade, porque é por isso que eu falei dos vários sistemas que a cidade tem, né? Ele vai nos ajudar enquanto planejadores de transporte. Né? Então, se a gente não entende o funcionamento da cidade, para onde o cidadão quer ir, né? E a gente sabe que a gente quer ir de forma confortável, com uma tarifa módica e com menos tempo, né? Isso seria o ideal, né? Mas aí a gente precisa entender. E aí também a parte que toca aos urbanistas, né, os planejadores urbanos, é também distribuir melhor as atividades. Né? Então, a gente não super concentrar atividades, a gente pensar nas áreas mais periféricas, a gente distribuir equipamentos de lazer, de transporte, não só, mas de educação. Né? Então, os centros culturais, por exemplo, eles acabam sendo uma solução de mobilidade. Eu ouvi isso de uma liderança do Bom Jardim, e ele disse, professora, se tivesse mais atividades de lazer aqui, eu conseguiria me deslocar de uma forma mais sustentável. Talvez ali me alimentando, né,
ali de um transporte que fosse para mim mais viável economicamente. Então, quando a gente consegue reduzir, né, distâncias, reduzir o tempo desse deslocamento, a gente também facilita. Enquanto esses momentos não chegam, a gente tem que batalhar sim por um transporte público onde seja mais amigável para a cidade, né, que a cidade seja ali desenhada para isso, né, que o usuário consiga perceber bem o sistema. Eu acho que a comunicação e a informação são fundamentais. Na época que eu estava lá no Sim de Ônibus, a gente pensava muito sobre isso, o pessoal do Sim de Ônibus aí, que eu me lembro bem. É a comunicação, é o usuário entender o funcionamento do sistema, entender como as linhas funcionam, para onde que elas vão, como integrar. Então, apesar da gente achar que essas barreiras estão vencidas, as barreiras educacionais e de conhecimento do sistema também existem, né? São importantes. E a integração entre os modos, né? A gente tem aí um desafio enorme a fazer de integrar as bicicletas, de integrar o pedestre ao transporte público, não só o sistema de ônibus, mas também o Metrofó, né? Então, o Metrofó também é um sistema estruturador que deve estar na pauta desse planejamento, né? A gente não pode esquecer, e de como tudo isso se articula, né? Então, acho que esse é o papel que a gente vem tentando trazer dentro da universidade, através dos grupos de pesquisa, do debate em sala de aula, das pesquisas acadêmicas. Sempre a literatura mais recente mostra isso, né? E, por fim, aí, o que a gente tem mais recentemente visto é o conceito da cidade 15 minutos, né? Que vem sendo bastante difundido, começou sendo aplicado lá em Paris, né, para as Olimpíadas, mas é um conceito muito simples. Olha, uma cidade ideal é aquela que eu conseguisse resolver minhas atividades cotidianas, pelo menos as mais simples ou as mais cotidianas, em até 15 minutos de deslocamento. Eu não consigo fazer isso só com transporte público, eu preciso de uma cidade pensada dessa forma, né? Então, acho que o meu papel aqui de provocadora não é só de falar de transporte público, mas falar de cidade também, né? Então, fica aí um ponto de reflexão para a gente. Obrigada, Dimas. Bom, excelente provocação, Camila. Realmente tudo isso faz parte, né? Quando a gente fala em mobilidade, o transporte público é um ator relevante, ativo, né? Ele tem um papel protagonista, né? Mas todas essas outras questões também têm a sua relevância muito alta. Presidente Rafael, por favor. Bom dia, Dimas. Bom dia a todos. Cumprimentar aí o convite aí do presidente Dimas, professora Camila, minha amiga Vilma. Essa temática do transporte coletivo, que envolve transporte público, na verdade, né, a gente vive muito isso aí, embora lá na agência a gente regule, além de transporte, saneamento, também energia, né, enquanto gás canalizado, mas a temática do transporte é sempre uma temática muito difícil e complexa de tratar, porque ela envolve, além dos aspectos aí de urbanísticos e meio ambiente, que são inegavelmente importantes, mas do princípio aí do nosso aí, enquanto nível de serviço e modicidade tarifária, é complexo, porque os efeitos não são objetivos, eles são bem subjetivos e tem que ter uma conscientização de política pública mesmo, né? Então, quando você coloca, vamos supor, um tarifa zero no domingo, você quando institui o Corujão, não tem que se falar em viabilidade econômica da linha, porque é um serviço, não foi feito para ser atendido o custo dele no sentido da modicidade tarifária. Você tem que fornecer isso para a população, né? Então, e tem que imaginar até a extensão disso, porque não é da noite para o dia também, né? Você estava até falando mais cedo um pouco aí, conversando com um operador de transporte coletivo, assim, quando a gente faz um movimento, enquanto lá nós, hoje, operadores do serviço metropolitano, né? O serviço metropolitano tem uma característica pendular, a pessoa
se locomove, mora em cidades satélites ou na região metropolitana, vem resolver, quer seja cotidianamente ou quer seja pontualmente, você se troca de município, mas quando você dá essa oportunidade da pessoa ter um acesso maior no transporte coletivo, ela vai. Ela conta, ela passa a marcar um compromisso, ela vai ao médico, ela vai visitar um parente, ela vai ao comércio. Então, assim, a pessoa demora um pouco a adquirir esse costume. Então, tem que haver uma política pública de interesse em termos de mobilidade. Eu sei que o tema é muito complexo, né? Envolve novos modais tipo Uber, temos aí a pessoa tem uma invasão das motos aí, né? A pessoa acaba tendo acesso a adquirir moto hoje em dia, por exemplo, nos serviços de construção civil, por exemplo. Hoje em dia você passa em frente a uma obra, tem uma infinidade de motos que antigamente não existia. Então, tipo assim, a pessoa que mora na região metropolitana ou que mora bem nos bolsões residenciais que a cidade vem a se planejar para ter, a pessoa vai se locomover para trabalhar. Se houver o transporte público de qualidade confiável, a pessoa larga essa solução de moto. Mas não é da noite para o dia, porque precisa ter uma confiança, né? A gente acaba se envolvendo aí nessa discussão em termos de tarifa. E hoje aí que a gente sabe que dentro do município de Fortaleza está bastante apertado, a tarifa está congelada há um bom tempo, os custos são crescentes, existe inflação, existe custo de aquisição de frota. Então a gente sabe que isso precisa ser enxergado como uma política pública. Então tem aquela questão das gratuidades, que algumas são federais, vamos supor, aposentado, assim, vem uma decisão federal, mas esqueceram de falar, como a gente vem falando, né? Esqueceram de dizer quem é que vai pagar essa conta. E colocar para o pagante que paga a tarifa não é justo, porque ele não aguenta, né? Se você colocar todas essas gratuidades, todo esse sistema, toda a operação das linhas que não se pagam, botar na tarifa, vai ficar uma tarifa que a pessoa não consegue sair de casa. Então, realmente, o Dia Mundial Sem Carro é um dia que nos traz para trazer uma reflexão importante e necessária. E, assim, dentro da nossa cidade, dentro da região metropolitana, é uma discussão que é necessária. Nesse momento, a cidade precisa, eu acho que todo mundo aqui se locomove, vê, como disse de novo, essa quantidade de motos, invasão de aplicativos, e aí, assim, existe a parte social, né? A social é que tem alguns nichos que são atendidos pelo transporte coletivo que se o sistema ruir, quem vai transportar esse pessoal, né? Então é uma provocação aí de discussão, não tem uma resposta simples, se envolve investimento, envolve compromisso do setor público. Nós lá, enquanto operadores do metropolitano, que agora estamos operadores do metropolitano, o governo do estado é muito sensível, o governador entende dessa parte de transporte, então ele é muito sensível e que o sistema exista. Então reimplantamos aí no metropolitano linhas como o Corujão. O sistema hoje é pago pelo estado no quilômetro, então assim, não depende mais da demanda. O governo fez uma aposta aí de um projeto do Vai e Vem Livre, que hoje, no seu metropolitano, tem super adesão aí, que dá uma gratuidade, são 40 passagens dentro do mês para o cidadão se transportar, né, de uma cidade para outra. Tem um reflexo que a gente vê nos números de uso, né, bastante importante. Então, assim, colocar as pessoas na rua, usar a cidade, usar os equipamentos. E aí a provocação que eu queria deixar aí era nesse sentido aí, deixando aí a parte do meio ambiente aí para minha amiga Vilma. Bom dia a todas as pessoas aqui hoje. Prazer enorme recebê-los aqui, cumprimentar o Dimas, a professora Camila, o doutor Rafael, dizer que é um prazer abrir sempre esse ambiente
que já é um ambiente de todos, que é um ambiente que está aqui à disposição de todos, mas que por vezes a gente esquece de explorar, esquece desse patrimônio. Então, dizer que esse é um ambiente de todos nós, mas falar de eu vou trazer um pouco da mensagem do que o governo do estado do Ceará pensa com relação ao plano de transformação ecológica, que é um plano que foi pensado, né, pelo Consórcio Nordeste. Na verdade, é um plano que está sendo liderado pelo Ministério da Fazenda, com a parceria aí de vários ministérios, entre eles o Ministério do Meio Ambiente. E no Nordeste nós estamos na coordenação da Câmara Técnica do Meio Ambiente e Sustentabilidade, então coube a nós aqui liderar esse processo, e nós já fizemos aqui uma reunião envolvendo vários setores para falar do plano de transformação ecológica. E hoje é um dia importante que a gente agradecer a oportunidade, Dimas, inclusive de trazer para socializar com as pessoas que estão aqui hoje, certamente são pessoas interessadas com esse tema, sustentabilidade ambiental, que eu acho que tudo começa por aí, sabe, professora Camila, a senhora que é uma pesquisadora e nos dá aula sobre tudo isso, mas a gente não consegue vislumbrar um desenvolvimento em nenhuma cidade, nós estamos falando de Fortaleza, sem pensar em critérios absolutos da sustentabilidade ambiental. São premissas, né? Então, hoje nós temos 41,6% de toda a emissão de gases do efeito estufa, GE, conhecido pela sigla GE, é dos transportes, advém dos transportes. Então, quando o Dimas traz aqui, né, uma mensagem dele, dizendo que cada vez mais a gente tem que se apropriar desse transporte público, do transporte que a gente pensa que tem que ser de qualidade, Geórgia, que tem que ter segurança, que tem que ser inclusivo, que tem que ser acessível. A Camila trouxe na fala dela, né, um depoimento de uma pessoa do Bom Jardim que diz: se houvesse mais espaços disponíveis, né, que a gente pudesse ter o acesso sem precisar se deslocar tanto. Então é uma questão que deve ser pensada aqui. O prefeito Evandro já deixou bem claro uma mensagem quando ele aumentou os microparques. Ele anunciou 5 microparques aqui em Fortaleza, porque a gente sabe que essas áreas, as áreas verdes, são as áreas ainda que conseguem nos dar essa respiração. As áreas verdes é que ainda consegue diminuir os efeitos desses gases, mas a gente não tem ainda, não consigo vislumbrar um transporte que hoje, pelo menos, todos nós viemos aqui, cada um dos seus carros, né? Todo mundo fez o acesso aqui, todo mundo que está aqui, então é estranho falar sobre isso. Nós estamos no Dia Mundial Sem Carro e eu preciso me deslocar porque eu vim de uma reunião da Assembleia, fui para outra na Secretaria, marcamos aqui perto de 10 horas, corri para cá, daqui a pouco eu tenho que ir numa reunião em Aquiraz e assim vai. Então é difícil dizer que você, a preço de hoje, se não existisse uma gestão que pensa de forma eficiente para fazer a entrega que o cidadão precisa, é difícil sonhar. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo quando a gente tem a liderança, né, das pessoas que cuidam dessa temática dentro do município, a começar pela Etufor, temos pesquisadores estudiosos dessa área, temos um sindicato que cuida e está vendo cada vez mais quais são as questões que precisam ser aprimoradas, né? Temos a ARCE, que cuida não só da regulação de transporte, mas de outros serviços que são prestados a todos os cidadãos. Eu penso que um dia sem transporte, um dia sem carro, porque a gente fala carro, mas é moto, é tudo que emite gases. Um dia sem carro, a gente pode pensar numa cidade, no início de uma cidade mais verde e sem fumaça. No início de uma cidade com mais vida e sem fumaça. Se a gente pensasse em todas as vezes que a gente tiver a opção de ir para algum lugar, seja de carona, seja juntando várias pessoas em um transporte, seja de um transporte coletivo, seja de outros meios de transporte, como é o caso que vai já receber aqui em Fortaleza uma grande linha, né, de metrô. Então, são esses acessos, com todos os estudos que estão sendo feitos para dar uma mobilidade melhor à Fortaleza,
é que a gente vai conseguir enxergar. Então, pensar sobre isso nesse dia, trazer pessoas que possam refletir sobre isso nesse dia, Dimas, queria, antes de mais nada, lhe parabenizar por esse momento, é um momento importante. Eu estava pensando ontem lá em casa, eu apertei a agenda para eu vir aqui, né, porque a nossa mensagem é importante, não só na temática ambiental, Rafael, mas, sobretudo, enquanto usuário, né? Enquanto um cliente desse transporte. Né? O que eu posso fazer, o que está faltando para que a gente possa disponibilizar a todo o povo de Fortaleza, a todo o povo cearense, um transporte seguro, de qualidade, eficiente, que você possa resolver ali, não em 15 minutos ainda, como desenhou lá Paris, como liderou esse processo, em Paris também não funciona em 15 minutos, mas é um ideal, a gente tem que buscar um ideal. E eu acho que o município de Fortaleza, a doutora Camila, está pensando nisso, né? Está sendo desenhado aí o novo plano diretor de Fortaleza, é um plano diretor que pensa no acesso, pensa na inclusão. Então, quando você... Primeiro que ele é construído a várias mãos, né? É um plano diretor participativo. Quando você vislumbra essa possibilidade de construir e de que as coisas vão acontecer, você começa a ter a oportunidade de meu sonho, vale a pena sonhar. Eu acho que hoje é mais um momento assim mesmo, nós ainda estamos, não vou ser hipócrita de dizer que nós estamos, o Brasil como um todo, não é só Fortaleza. O Brasil como um todo, você vai em São Paulo, uma grande metrópole, você fica agoniada. Né? Meu marido tem escritório lá e ele estava me dizendo hoje, eu me desloco, eu estou a 3,5 km e gasto 45 minutos para chegar no escritório. Então, você já chega agoniada, você já chega angustiado no lugar. Sem contar, não vou nem falar das emissões de 2022 e 2023. Fortaleza emitiu por habitante 1,64 toneladas de gases de efeito estufa. Isso é muita coisa. Você polui mais do que o que você consegue absorver. Né? Por isso que é tão importante a gente pensar em medidas simples no nosso dia a dia, no meio ambiente, no cuidado com essas áreas verdes, no cuidado que a gente pode ter, mas o secretário de Acho tem isso com a temática do dia sem carro. Tem tudo a ver. Tem tudo. Se a gente consegue ter ainda um perímetro verde tão importante como o Parque do Cocó, que aqui faz parte do Parque do Cocó também, como esse espaço que é o Adail Barreto, é um espaço que, se você não começar a preservar, se você não ter a consciência de que esse ainda é um espaço importante, você vai começar a fazer uma conta parecida. Se eu emitir, né, emitimos por habitante, aqui, 1,64 entre 2022 e 2023, e esse espaço sozinho não é capaz de nos sustentar com esse ar que a gente precisa, não tem como, a conta não fecha. É por isso que todos os dias a gente pensa em medidas simples de sustentabilidade ambiental, medidas simples para preservar o nosso ecossistema, medidas simples para preservar os nossos tão preciosos biomas, e a discussão tem que sair da caixa de tá todo mundo falando em meio ambiente. Não é a palavra da modinha. É uma palavra que a gente precisa refletir sobre ela no nosso dia a dia, desde o nosso gesto lá, do descarte adequado do nosso resíduo nas nossas casas, ao sair da nossa casa. Qual é o meio de transporte que a gente pode aderir que seja menos degradante, que seja menos ofensivo, né? Não só pensando no dia de hoje, mas pensando também nos próximos. O que vai ser dessa cidade se a gente não começar a discutir, George, medidas simples de acessibilidade mesmo, mas medidas simples de educação ambiental, sobretudo para quem usa esses transportes públicos, que são pessoas que têm a consciência, alguns usam por opção. Eu conheço pessoas que têm carro todos os dias para sair de casa, mas como tem uma área, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que mora em Maracanaú, que ele faz o trajeto dele de metrô, que para bem aqui, né? E ele vai de lá, pega uma bicicletinha de uma empresa, enfim, e vai ao trabalho. Ele faz isso todo dia, isso é uma opção minha. E eu chego muito mais rápido, eu chego cheirosinho, eu chego bem sem estresse, né? Por conta do trânsito que é natural de todas as grandes cidades.
Eu sou do interior, então eu tenho comigo aquela... e carrego comigo ainda aquela essência de moradora do interior, de quem nasceu, cresceu, né, no interior, de não gostar de agonia, de estar no meio do trânsito, de fazer trajetos longos. Então, eu sempre opto por realmente morar perto do trabalho, fazer acessibilidade ficar mais simples, mas nem todo mundo tem essa opção. Nem todo mundo, a maioria das pessoas não podem decidir se hoje vai trabalhar, se hoje vai sair de casa de carro, se hoje vai de transporte coletivo. Então, a gente tem que pensar como um todo, e nós somos... Por isso que se fala tanto em inclusão, em acesso e inclusão, porque não tem como pensar, melhorar ou avançar esse tema sem pensar na questão da inclusão, né? Porque, infelizmente, a transição ecológica ou a transformação ecológica, ela precisa acontecer de forma justa. Eu sempre falo isso onde eu vou. Quando a gente estiver falando para pessoas que são líderes de governo, que estão ali à frente de determinados órgãos que vão discutir aquela temática, mas que não conseguem levar lá para quem está no dia a dia sofrendo essa dor, as coisas não vão acontecer. Então, trazer pessoas aqui que podem levar essa discussão para a base, que pode aqui, enquanto gestor público, conscientizar a sua base, os seus grupos, as pessoas que participam, não é só a EduFoc que faz o transporte público em Fortaleza, são diversas secretarias que participam dessa discussão, o próprio gestor mostrando que tem consciência, que quer avançar e que sabe que o caminho é pelo desenvolvimento sustentável, seja econômico, seja ambiental, mas principalmente o social. Se não pensar em como a sociedade, como as pessoas que vivem em Fortaleza cresceu muito nas periferias, né, doutora Camila? A gente sabe que o centro urbano, ele ficou meio que abandonado e cresceu muito para as periferias. Então, muita gente mora onde precisa se deslocar para trabalhar. Ninguém tem a vantagem, né, de morar, esse bônus de morar perto do trabalho. Então, todo mundo aqui faz diariamente o uso de algum transporte público que, infelizmente, ainda é o maior emissor de gases de efeito estufa, são os transportes, de uma forma geral, né? E o nosso plano de transformação ecológica, ele vem exatamente para dizer que é possível, ele vem para pegar nas mãos os gestores municipais, os vários governos, governo estadual, governo federal, governo municipal, e desenhar um plano que possa ser acessível tanto para o usuário, que a gente chama de o cliente nosso, né, que está lá na comunidade, que está lá no Bom Jardim, que possa fazer o acesso que ele quer para fazer o curso, para ter uma qualidade de vida que merece, que necessita, mas também um olhar social do gestor que possa levar esse serviço para quem está lá no Bom Jardim. No Bom Jardim, porque a doutora Camila trouxe esse depoimento de uma pessoa e eu achei interessante, porque se a gente for parar para pensar, todo mundo pensa assim, quem não queria ter ali todos os acessos próximos a você? Então, é um prazer enorme estar aqui, enquanto líder dessa agenda do meio ambiente aqui no estado do Ceará, dizer que nós estamos trabalhando nesse plano de transformação ecológica, que nós acabamos de finalizar o nosso roadmap, o nosso mapeamento do carbono. Aqui o estado do Ceará vai trabalhar junto com todos os municípios, qual é o carbono que a gente tem. Mercado de carbono é um tema que está muito em voga e várias pessoas estudando sobre ele, mas é uma riqueza que nós temos nas nossas áreas verdes, na nossa caatinga, e que a gente precisa aproveitar, inclusive, para tornar esses biomas mais acessíveis para todo o povo cearense. Então, muito obrigada, a Secretaria está à disposição para a gente discutir não só sobre transporte público, mas também todos os temas que envolvam o desenvolvimento sustentável, que esse desenvolvimento pode acontecer e que a gente sabe que vai acontecer com sustentabilidade, garantindo aí a sustentabilidade ambiental. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos aqui na nossa casa. Me lembrei de te agradecer por ser nosso anfitriã aqui hoje, secretária. Também muito obrigado. Fomos presenteados aí com a possibilidade de nos reunirmos aqui.
Jorge, a gente bateu um papo aqui, todo mundo, uma fala inicial, né? Foi feita uma provocação inicial sobre o transporte coletivo, por que é importante, os aspectos e os impactos na cidade, nas pessoas. Todo mundo fez um comentário inicial, é uma roda bem descontraída, você tem facilidade, conhece o tema muito bem, pode falar a respeito aí com muita propriedade. Queria ouvir também uma fala inicial sua, para depois a gente seguir com mais algum comentário cruzado aqui entre as falas e também abrir possibilidade para o público. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Agradecer pelo convite, Dimas. Dizer que, apesar de ser meu aniversário, eu não poderia faltar a esse convite, não poderia deixar de atender esse convite para falar de um tema que nos entusiasma muito. A gente conversa muito no dia a dia, na semana, compartilha as dificuldades. Então, todos nós trabalhamos com transporte. Acho que o transporte ele tem esse sabor que quem trabalha com transporte acaba se apaixonando e vivenciando essa dificuldade. Cumprimentar também o meu amigo presidente Rafael, que também compartilha comigo alguns desafios aí sobre o transporte na região metropolitana. Professora Camila, é um prazer dividir com você essa mesa, também uma craque na área de transporte e mobilidade urbana. Cumprimentar a minha amiga Vilma, dizer, Vilma, que fazia muito tempo que eu não entrava aqui no Parque Adair Barreto, mas entrar aqui remete a algumas coisas bacanas aí da infância, da adolescência. Sempre morei por aqui por perto e tive alguns bons momentos aqui na adolescência, e ver que ele tá bem cuidado, está em boa situação e tudo, é muito bacana. Para deixar aí o meu quê de provocação, acho que Fortaleza sempre foi uma cidade de vanguarda no transporte para o Brasil. Né? Nós sempre fomos exportadores de boas práticas em relação ao transporte. E assim como todo o transporte do Brasil hoje, a gente vivencia algumas dificuldades, alguns desafios. A gente tem tratado isso nacionalmente, conversando com outras capitais, conversando em outros grandes centros. O orçamento dos municípios não estava acostumado a esse desafio de perda de demanda de transporte coletivo. Então, a gente tem compartilhado com os outros gestores de transporte do Brasil essa dificuldade. O custo do sistema de transporte no Brasil aumentou mais rápido do que o orçamento dos municípios pôde se acostumar. Então, nós temos tentado conversar principalmente com os órgãos federais, até porque há uma tendência mundial em que os órgãos federais subsidiem e ajudem, auxiliem na mobilidade urbana dos grandes municípios. Fortaleza é a 4ª capital hoje do Brasil, e dentro das capitais é a capital de maior densidade populacional. Então, a questão do transporte é um desafio muito importante para cá, para Fortaleza, né? Então, a gente tem tentado beber um pouco das boas práticas de alguns municípios. O município de Goiânia, junto com o estado de Goiás, tem implementado uma política de transporte unificada na região metropolitana de Goiânia, e tem tido êxito. A gente tem conversado para como possibilitar, trocado figurinha lá com Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre, algumas cidades que têm números parecidos com Fortaleza. Acho que a realidade do transporte ela se replica, os desafios foram os mesmos no pós-pandemia, e para cá, para a gestão da cidade de Fortaleza, o que a gente tem tentado inaugurar agora na gestão do prefeito Evandro Leitão, que me parece que em outros anos a gente falhou, mas que a gente tem tentado melhorar, é essa conversa com a comunidade. É a gente rodar nas comunidades, conversar com as grandes lideranças, tentar entender o perfil dos usuários, das pessoas que ainda querem utilizar o transporte coletivo, das pessoas que migraram para outros modais, mas não necessariamente por vontade. E é através dessa escuta que a gente tem tentado ajustar, apesar das dificuldades, a gente tentar ajustar a malha de transporte coletivo de Fortaleza a essas demandas. Além disso, o prefeito Evandro Leitão, eu posso compartilhar aqui, na construção do plano diretor de Fortaleza, a gente tentou estimular as centralidades
Fortaleza é uma capital que tem essa característica de ter outras centralidades, outros mercados na periferia, nos bairros periféricos, a Grande Messejana, o grande polo gerador de demanda que é a Parangaba hoje, o Bom Jardim. Então, a gente tem tentado, através de algumas outras práticas, estimular os deslocamentos dentre essas centralidades, né, desestimulando ou tentando desestimular os deslocamentos troncais, né, levando da periferia até o centro. Fortaleza já tem uma legislação tributária, um incentivo que é o Prodefol, para que empresas situadas em bairros específicos, elas empreguem pessoas desses bairros ou de bairros próximos, e essas empresas que são empresas de serviço, ou seja, são contribuintes do ISS, elas recebem um incentivo na alíquota de ISS, elas podem ter um desconto de até 3%, pagando apenas 2% dos 5% do ISS que é cobrado. Então a gente tem tentado, através dessas práticas, a gente facilitar. A gente sabe que é possível, com diálogo, com prática, com planejamento, apesar de ser uma cidade com dimensões, com proporções muito grandes, mas é possível com planejamento, com diálogo, a gente ir estimulando esses deslocamentos também entre os bairros periféricos. Vou deixar aqui em aberto, ainda tem outras coisas para a gente conversar, tem outras coisas para partilhar, mas me coloco à disposição, repetindo que eu sou também entusiasta da área e estou à disposição para boa discussão aí, para o bom debate. Muito bom, muito obrigado, Jorge. Alô, tá. Muito obrigado. Bem, pessoal, ouvindo aqui um pouco dos comentários de todo mundo, né, tentar fazer aqui só uma provocação para alguns pontos específicos que são muito atuais, né? O Brasil realmente tem experimentado, secretário, essa redução do uso, da adesão ao transporte coletivo. Essa é a grande preocupação. Sempre se fez muito essa discussão, né? A vida inteira eu trabalho no setor de transporte coletivo e sempre houve uma expectativa de que em algum momento a gente conseguisse aumentar a adesão, mais pessoas deixassem o transporte individual por todas as suas externalidades, inclusive a ambiental, e aderissem ao transporte coletivo. Eu, inclusive, só um parênteses aqui, costumo sempre dizer que o transporte coletivo, quando eu falo de meio ambiente, ele, para mim, é uma inspiração para que a gente pudesse expandir, porque o uso coletivo de recursos, que é o motivo que faz o transporte coletivo ser tão conveniente para o meio ambiente, ele pode ser expandido para outras atividades. Tudo que você fizer coletivamente, esses recursos são melhor aproveitados. Mas a gente tinha a expectativa de que mais pessoas fossem aderindo. A gente vê isso em outras cidades, né, em que as pessoas vão deixando o transporte individual e aderindo ao transporte coletivo e mobilidade ativa. Aconteceu o contrário. Isso aconteceu no Brasil como um todo. Fortaleza é um caso que, infelizmente, está até um pouco pior do que a média nesse sentido, mas eu acho que é por quê? Porque a gente vinha fazendo muitos avanços e quando começou essa queda, que foi lá em 2015, 2014 no resto do Brasil, Fortaleza ainda sustentou mais um tempo. Então o nosso referencial era um pouco acima também da média. Mas o fato é que hoje, se a gente se comparar com o nosso melhor momento recente, que foi 2015, já com o sistema integrado, né, os contratos já nessa mesma modalidade, o melhor momento foi 2015. Antes disso, ainda teve na década de 90 um momento de adesão ainda maior. Mas em 2015 a gente chegava a transportar, num excelente dia, mais de 1.100.000 passageiros. Hoje, um excelente dia são 520 mil passageiros. E o que é que acontece com isso? Toda essa dificuldade. O sistema tenta adequar a oferta a uma demanda que caiu, com isso o serviço piora, porque a frequência diminui, as pessoas que estão muitas vezes em bairros periféricos são os que vão ter as linhas menores e que vão ter ainda mais sensação de baixa presença dos ônibus, a frequência é muito baixa, então ela espera demais, isso afugenta ainda mais, então você vai entrando num círculo vicioso horrível. Cada vez que se tentar adequar, você piora o serviço e ainda afugenta mais. E chegou junto dois competidores, vamos assim dizer, que não eram esperados. Um são as plataformas de transporte individual, as motos eram esperadas, elas eram até então o grande substituto do transporte coletivo,
mas agora também nas plataformas. Qual o efeito que a gente tem disso? E por que ele turbina tanto essa dificuldade? Porque ele leva justamente aquele passageiro que economicamente era o mais importante para a sustentação. Era aquela pessoa, Camila, que vai fazer o deslocamento de menor trajeto pagando a passagem inteira. Essa era a pessoa que trazia... Acho que você pega... Então. Essa era a pessoa que trazia a principal contribuição econômica para a gente conseguir manter boa oferta de serviço e a tarifa o mais baixo possível. Quando a plataforma aparece, ela leva justamente essa pessoa. Ela compete menos com o transporte coletivo na longa distância e com os beneficiários. Então essas pessoas, que são os usos deficitários, que são todos muito bem-vindos no transporte, ele existe por isso, mas essas pessoas passam a ser cada vez mais quem fica no transporte coletivo e aquela pessoa que era superavitária vai cada vez mais vazando para outros meios e tornando essa conta cada vez mais difícil de fechar. Então, por exemplo, chega num ponto como o do transporte metropolitano. Não há mais discussão de sustentação pelo passageiro transportado, e sim pelo custo do serviço, porque senão você vai suprimir todas as áreas. Se for nessa via de pensamento de que a linha vai existir se ela se sustentar economicamente, a tendência é começar a desaparecer justamente por quem mais precisa. Então é uma lógica perversa, isso tem sido modificado justamente porque esse desafio está no Brasil todo. E aí, agora, acabou de ficar ainda mais difícil para a sociedade como um todo a longo prazo. Por quê? Porque agora começou a migração, especialmente aqui no Nordeste, aqui em Fortaleza, isso é muito forte, essa migração para motocicletas. Então agora se amplia o problema. Veja, além de você ter a fuga desse passageiro tão importante que era aquele superavitário, ele está indo para um meio que você vai ter alto impacto de mortalidade e acidentes, que se não for mortalidade pode ser consequências de invalidez, pode ser invalidez temporária, quando for um caso mais brando, mas o fato é que você tem esse impacto justamente na nossa juventude, um grande impacto. Então você, inclusive, tem um aumento do problema previdenciário do Brasil a longo prazo. Muita gente vai se converter de contribuidor, porque ele tinha muitos anos para trabalhar e contribuir, para dependente do sistema de previdência. Então a gente está acelerando esse problema que já existe. Então são vários aspectos que o transporte coletivo contribui, que é muito importante que a gente consiga esse avanço nacional que o Jorge estava mencionando. As prefeituras têm se mobilizado, essa discussão está no Congresso, como a gente já comentou aqui no começo, e precisa avançar com urgência. O transporte coletivo é o serviço essencial que ainda não tem para ele destinado uma fração do orçamento público de maneira geral, até porque não se pode esperar que se dependa somente dos municípios realmente. Nenhum dos lugares do mundo que a gente tem exemplos de alta adesão ao transporte coletivo são sustentados pelas suas prefeituras. É uma discussão realmente nacional envolvendo todos os entes. Então, ouvindo um pouquinho do que todo mundo comentou aqui, mas está franqueada a palavra. Fica a secretária Vilma. Não, você trouxe uma questão importante, e aí quando eu fiz o link, né, porque eu falei muito dos nossos parques, dos microparques anunciados agora pelo prefeito Evandro, e aí deixei a pergunta, né, o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque respirar um ar limpo começa pela escolha de como você se move, né, e você trouxe um dado bem interessante, né, que a gente chegue no momento de poder fazer essa escolha, né? Que o transporte realmente seja a primeira escolha que cada um aqui possa fazer. Eu acho que a mensagem, o dia realmente traz muita questão ambiental, entre outras, mas eu fiz questão de frisar, Georgia, a questão dos microparques, exatamente por isso, porque a gente respira um ar gostoso, né? Quando está aqui, é bom estar aqui, né? Eu estou só comparando o pessoal que está ali no sol, podia trazer mais para cá, para a sombra, e aí a gente respira esse ar gostoso. Pois esse ar gostoso, ele é sobretudo possível pela escolha que a gente faz todos os dias ao se mover, ao sair das nossas casas. Vou só complementar aqui a questão que o Dimas falou sobre a questão do aumento do uso das motos e do Uber, né, as plataformas. E assim, do ponto de vista urbanístico, o que a gente tem visto nas outras cidades e o que tem sido muito debatido é exatamente a questão da externalidade. O Dimas iniciou a fala dele falando sobre isso. E do ponto de vista do desenho urbano,
né? O que a gente pode fazer com relação a essas questões é realmente quantificar corretamente o uso do sistema viário, né? Então, se realmente eu vou superutilizar a moto ou superutilizar o carro no meu cotidiano em detrimento de um sistema de transporte público, independentemente da qualidade que ele tenha, né, se eu escolho isso, mas eu tenho que pagar por isso. O preço do estacionamento é uma forma da gente garantir que o usuário do automóvel ele compreenda que ele está utilizando o sistema viário e que isso tem um custo, né? Nosso estacionamento na via é muito barato, né? Muito simples de usar e é muito barato. Ele realmente não cobre o custo daquele uso, né? A questão da própria circulação, a gente já tem cidades que cobram pedágio urbano. Eu sei que é uma medida muito antipática, né? Completamente inaceitável, eu acho que hoje em dia, vide aí a polêmica da taxa do lixo, né? Mas é algo que a gente, talvez, num longo prazo, a gente tem que fazer a sociedade entender como um todo. Se eu estou escolhendo usar o carro, né, eu vou pagar por ele, eu vou pagar por esse custo, porque ele acaba trazendo ali uma quantidade de impactos que não se sustentam e não sustentam a cidade, do ponto de vista ambiental, econômico, tarifário. Então, acho que enquanto isso, eu acho que a cidade tem que avançar na priorização dentro do espaço urbano dos modos sustentáveis, né? Avançar no sistema cicloviário, avançar na implantação das faixas de ônibus, nos corredores BRT, não só nas nossas vias municipais, mas nas rodovias estaduais e federais, que são urbanas, né? Por exemplo, a Washington Soares, a BR-116, que são muito utilizadas, né, pelo transporte público e pelos ciclistas e pelo pedestre, né, que acaba ali muito prejudicado com relação aos acidentes, né, como o Dimas falou, e isso tem um custo para a sociedade. Então, a gente tem que ir avançando dentro aqui, né, eu como urbanista, eu acho que a gente pode avançar dando esses sinais para o cidadão, né, de que a cidade ela é para ser pensada do ponto de vista coletivo, né, e que o desenho urbano tem que refletir isso, né, o desenho das vias e do sistema viário como um todo. Fala, Júlio. Só para colocar como foi falado aqui da questão dos deslocamentos por aplicativo que iniciaram com carro e nos últimos pelo menos 3 anos iniciaram aí com moto. Fortaleza já tinha uma prática de transporte por moto, que era mototáxi, mas nem todas as capitais tinham isso. E aqui, como Fortaleza já existia a cultura do transporte por moto através do mototáxi, Fortaleza acaba sendo uma das principais cidades, se não a principal cidade em corridas para moto dos aplicativos. A gente tem dados que demonstram que Fortaleza supera São Paulo nos deslocamentos de moto por aplicativo. E essa semana, semana passada, nós tivemos uma audiência pública interessante sobre o motorista por aplicativo, ou o profissional por aplicativo, porque também tem o motociclista. E é interessante ver, a gente participou dessa discussão lá em 2016, que se alastrou até 2018, com a primeira regulamentação do transporte por aplicativo. E muito se falava lá na origem da livre iniciativa, que seria uma oportunidade de emprego e tal, mas é interessante saber que hoje, basicamente 10 anos depois da regulamentação, hoje a própria categoria dos profissionais por aplicativo, ela grita por uma limitação. Os próprios profissionais hoje, e foram veementes isso na audiência, que eles precisam de uma limitação para a categoria. Segundo eles, 1/3 dos profissionais cadastrados nos aplicativos, apenas 1/3 deles ele é o profissional mesmo, que trabalha o dia todo, que não tem uma outra atividade, ele só vive disso. Os outros 2/3 são ou profissionais cadastrados recentemente, ou profissionais um estudante que na sua hora vaga faz um deslocamento, ou algum profissional que sua hora de trabalho permita lá que ele faça um extra, faça um bico, enfim. E como a gente não conseguiu ainda no Brasil uma regulação que trouxesse a participação das plataformas digitais
para trazer alguma receita para o transporte coletivo. Isso foi tentado em São Paulo, quando regulamentou a primeira vez. São Paulo tentou cobrar por quilômetro rodado, para que as plataformas digitais comprassem lotes de quilômetro rodado e para isso tentar jogar lá para o transporte coletivo, mas enfim caiu por terra. Mas no Brasil não se conseguiu algo de trazer receita desse deslocamento privado para o público. O que acontece hoje é que no Brasil, pela primeira vez, depois de vários anos, os deslocamentos privados superaram os deslocamentos coletivos, né? Em 20 anos isso não ocorria, e o que me parece ser necessário é um tipo de regulação, não que traga um ônus para esse profissional de aplicativo, que já tem a vida muito difícil, é um cara que às vezes não deu certo em alguns outros postos de trabalho, mas que acabou dando certo como profissional de aplicativo e já está aí há 10 anos operando. Não para que seja um ônus para ele, mas as plataformas digitais são multinacionais aí com uma receita bastante considerável e que tudo bem, eles trouxeram soluções importantes para a mobilidade urbana no Brasil, mas que não há uma contribuição, para vocês terem uma noção, as plataformas digitais, Fortaleza nunca recebeu 1 centavo de ISS sequer das plataformas digitais, porque o ISS recolhido por elas vai todo para São Paulo, porque elas sustentam que o serviço delas é de intermediação de mão de obra e essa intermediação ocorre no escritório delas, que fica em São Paulo. Então, o ISS recolhido, Fortaleza nunca ficou com 1 centavo. Então, a gente planejar uma cidade tendo que boa parte do nosso viário urbano é utilizado por esses aplicativos, e a gente planejar a cidade sem ter algum tipo de recurso para isso, fica complicado. Então, essa é uma discussão que também que precisa ser aguçada, né, ser estimulada, para que a gente tenha, os municípios, os estados e a União tenham algum tipo de forma de planejar como suportar essa demanda de deslocamentos em veículo privado. Pessoal, temos agora uma oportunidade, se alguém da audiência quiser aproveitar, fazer alguma pergunta, aproveitar quem está aqui, temos o presidente. Pois não, passar o microfone, por favor. Bom dia, eu queria primeiro parabenizar a mesa, os participantes, acho que essa temática é uma temática muito importante, um dia como esse. Bom, primeiro eu queria me apresentar, meu nome é Paulo Roberto, eu sou estudante do curso de jornalismo na UFC, estou no meu último semestre, estou fazendo meu TCC, que é sobre justamente mobilidade urbana. É um TCC em formato podcast sobre pessoas que utilizam transporte público aqui na capital, com enfoque nos terminais de ônibus de Fortaleza. Na verdade, não é bem uma pergunta, também é um pouco de provocação, na verdade, porque como eu venho já há algum tempo pesquisando, entrevistando pessoas, e também sou um usuário ativo do transporte público, eu acabo vendo muitas realidades, né, ao meu redor. Eu moro lá na Parangaba, inclusive para vir para cá eu tive que pegar um ônibus, pegar o BRT, né, e me possibilitou chegar aqui no tempo hábil. Então eu acho que realmente hoje em dia Fortaleza vive uma realidade onde já sim o transporte público, as pessoas podem se movimentar apesar de não ser perfeito. O presidente falou sobre a confiança dos usuários aqui no transporte coletivo e também a sua fala sobre como as pessoas com o tempo pararam de aderir ao transporte. Minha provocação é mais quais são as maneiras que as pessoas podem voltar a confiar no transporte público, não só em Fortaleza, falando de Fortaleza em si, porque nosso debate é aqui, mas como essa confiança ela pode ser reconquistada quando você tem pessoas que se sentem muito frustradas com as demoras e por não conseguirem chegar nos locais de trabalho, nos locais de lazer, por morarem longe. Mas também existem as pessoas, como no caso que a professora citou, que deixam os carros de lado para pegarem um ônibus. Uma das entrevistas que eu fiz aconteceu justamente isso. A pessoa mora ali no Siqueira e deixou de lado o carro completamente depois que se aposentou para andar até o centro, até a região da Aldeota, até Meireles, para trabalhar totalmente de ônibus. Mesmo aposentada, ela ainda continua trabalhando e resolve pegar o ônibus. Então, como essa confiança pode ser reconquistada, quais são as políticas públicas, as pesquisas que ainda estão sendo realizadas e como vocês pensam no futuro, né? Essa confiança pode ser recuperada, se esse dado de pessoas que utilizam o transporte público para a melhora do meio ambiente, para a melhora da mobilidade urbana na cidade, se ele pode ser alcançado futuramente. Paulo Roberto, parabéns pela pergunta, pela provocação mesmo, né? Que nos leva a uma reflexão, né? E eu acho que a professora Camila, na fala dela,
agora por último, trouxe uma frase. É uma questão de escolha, né? Eu acho que a consciência é isso. Ela falou de consciência. Eu acho que a consciência de cada um, primeiro, né? Por que eu trago insisto na questão ambiental? Porque a gente tem que fazer com que cada um entenda, a gente precisa entender que isso parte de um princípio simples, de vida, de sobrevivência, do ar que a gente respira, que pode parecer muito extremista, mas é isso. Né? O transporte, ele ainda é o maior poluinte do nosso bioma, do nosso universo. E saber que existe um meio de transporte, existem opções de transportes coletivos que pode minimizar esses efeitos, sem contar que a gente vai avançar na questão da transformação ecológica para que esses transportes também coletivos sejam transportes melhores ainda para o meio ambiente, porque serão transportes elétricos, precisa evoluir para isso, é toda uma questão. Mas eu queria deixar só essa palavra de consciência mesmo. Precisa dar escolha, é óbvio que o poder público precisa garantir segurança, precisa garantir conforto, né? Eu ouvi outro dia, ela está aqui, essa moça que é estudante, que trabalha com a gente, ela diz que todo dia faz o trajeto da casa dela, é o UFC que tu vai? Da UFC, ela disse que vem quase sozinha no ônibus, Jorge, do ar-condicionado. Outro dia alguém ofereceu para ela, que não vinha não, porque vinha 4 pessoas no carro, ela preferia vir no ônibus dela. Qual é o trajeto que tu faz? Tu pega na Washington Soares, tu falou naquele dia? Não. Sim. E tudo isso no transporte de altíssima qualidade, Dimas, que segundo ela vem no ar-condicionado, que às vezes parece... Que horas que tu volta? 10h40, tu falou? 22... Ela disse, às 22h40 o motorista parece que o ônibus é motorista dela, que ela vem quase que sozinha nesse transporte. Eu achei esse depoimento interessante, porque às vezes a gente não faz escolhas, né? Porque é lotado, porque é calor, porque não sei o quê. Para nós que somos usuários, eu que sou usuária eventual, né? Pode achar que é assim, mas temos depoimentos também da qualidade, da boa qualidade do transporte público, e aí parte para a questão de consciência mesmo, que cada um deveria ter, de que é um princípio, que óbvio que é cultural, né? Uma prática. A gente tem aí países, né, de primeiro mundo que a adesão ao transporte ela não é opção, ela é prioridade mesmo, né? As pessoas priorizam o transporte coletivo e que eu acho que a gente consegue avançar, eu acho que a gente está avançando para que esse transporte coletivo também seja prioridade, partindo do princípio de que cada um vai ter a consciência ambiental para quando for fazer essa escolha. Eu não vou entrar em questões mais estruturais porque aí é com o George, mas ele vai completar aí a sua resposta. Só fazer um comentário, secretária, na esteira do que você comentou, e vou passar aqui, a Camila quer falar, o Jorge também vai poder falar. O desafio é muito grande, excelente provocação. Eu fui uma vez jantar com amigos em Paris, o casal mora lá, e o rapaz é parisiense, aliás, morava lá, hoje não mora lá mais, mas ele é parisiense. E ele veio de carro, que a gente combinou meio de última hora e tal, lá não se combina nada de última hora, se combina sempre com muita antecedência. Ele passou uns 3 minutos se explicando, constrangido, porque veio de carro. O carro para ele é para outro tipo de uso, é para ele no final de semana, que vai a algum lugar longe e tal, mas o tamanho da diferença dessa consciência que você está dizendo. Mas é claro, nós temos desafios também no serviço a avançar, excelente depoimento. Quem se organiza consegue usar bem, nós temos muitas qualidades no nosso serviço. O difícil tem sido realmente vencer essa barreira orçamentária para voltar a dar oferta para que as pessoas voltem a aderir. A gente tem que sair daquele ciclo, né? Mas vou passar aqui a secretária Camila, a professora Camila e ao presidente Jorge. Só um complemento bem rápido ao que a secretária falou. A questão da escolha ela é muito pautada pela oferta. Né? Se a oferta é boa, como para ela encontrou um nicho muito bom para ser atendida, mas também para que haja uma mudança de consciência, de escolha, é preciso também que haja uma melhoria. Não só a melhoria no transporte público, mas também, eu vou reforçando de novo na questão do desenho urbano, da regulamentação do uso do espaço, do estacionamento, políticas, né, de desenho urbano em geral. Né? Então, acho que a gente consegue reforçar a questão das escolhas.
Só para complementar também o raciocínio sobre a questão da escolha, muita gente tem a noção, principalmente quem usa pouco transporte, que tem a percepção de que o principal motivo de escolher não andar de transporte coletivo é por conta da demora, ou por conta do tempo que irá esperar, ou alguma coisa do tipo. Nas pesquisas que a gente faz com o usuário frequente, diário, não é a demora, é a previsibilidade. E no quesito previsibilidade, aqui em Fortaleza a gente está bem, a gente tem o aplicativo Meu Ônibus, o aplicativo Meu Ônibus funciona muito bem, talvez seja o melhor aplicativo das capitais do Brasil, então a gente tem uma previsibilidade bem precisa em relação ao ônibus, e isso, para quem quer se deslocar, conta muito. Você tem uma noção. A gente sabe que até alguns, tem uma parcela muito considerável de usuários que são idosos, enfim, que não usam a tecnologia, né, não são afeitos à tecnologia, mas para o usuário que usa, hoje em Fortaleza, ele já não precisa ficar no ponto de parada muito tempo, precisa ficar 10 minutos, 15 minutos no ponto de parada, ele pode ficar no seu trabalho ou na sua casa antes de sair, ele acompanhar pelo aplicativo e ele já ir mais perto ali, se deslocar para o ponto de parada. À medida que a gente vai usando a tecnologia, a gente já vai se afeiçoando e já inclui isso no seu planejamento de deslocamento no dia a dia. A outra coisa é a questão das faixas exclusivas, né? Quem utiliza os corredores ganhou muito tempo na implantação, então a professora Camila falou aqui, realmente a priorização no transporte coletivo é muito importante para que essa escolha ela seja mais fácil pelo transporte coletivo. A gente tem visto algumas práticas e eu acredito que num futuro próximo a gente vai implementar aqui em Fortaleza a questão da priorização semafórica. É uma prática que tem sido adotada aí por algumas capitais, Goiânia, como eu falei, mais cedo é uma capital que já adotou, então hoje, através da tecnologia, a gente tem como implantar a priorização semafórica nos semáforos e nos ônibus, para que o ônibus, quando vá se aproximando ali do cruzamento, aquele semáforo ele fique verde para o transporte coletivo, e lá na prefeitura lá de Goiânia tem chamado isso, inclusive, de metronização, fazendo a comparação do metrô com o ônibus, e essa é uma prática que tem dado certo, a gente pensa em exportar para cá, para Fortaleza, e a gente acha que esse tipo de prática facilita a escolha do usuário pelo transporte coletivo. Bom dia a todos. Eu me chamo Luísa, eu sou integrante do movimento Busão 0800 aqui em Fortaleza, que busca a gratuidade no transporte coletivo. Atualmente no Brasil, a tarifa zero tem mais de 100 cidades. E aqui no estado do Ceará, tem 4 cidades, que é Caucaia, Maracanaú, Eusébio e Aquiraz. E o movimento Busão 0800 em Fortaleza busca a gratuidade no transporte coletivo. Eu vou explicar de uma forma geral como é que a gente pretende aplicar isso na prática. O movimento Busão 0800 em Fortaleza busca fazer um projeto de lei semelhante ao que tem em Belo Horizonte. Porque em Belo Horizonte fizeram um projeto de lei que foi votado, mais da metade dos parlamentares votaram de forma favorável ao projeto de lei, para que no futuro bem próximo seja aprovada a tarifa zero em Belo Horizonte. E como é que funciona o projeto de lei de Belo Horizonte? É assim, foi criado um fundo, e aí a empresa que tiver mais de 10 funcionários, a partir do 11º funcionário, contribuiria nesse fundo. Dessa forma, os passageiros não precisariam pagar para utilizar o transporte público. E o que isso tem a ver assim, com o nosso tema? Porque nós do movimento Busão 0800 acreditamos que com a tarifa zero vai estimular as pessoas a usarem mais o transporte público. E, consequentemente, se tiver mais pessoas usando o ônibus, vai diminuir o uso de carros
e, consequentemente, vai reduzir o CO2, que é emitido pelos carros. Então, a pauta do meio ambiente, ela influencia muito na questão da tarifa zero. Eu trouxe aqui um panfleto nosso do Movimento Busão 0800, que eu vou entregar a vocês e a todos os presentes que quiserem também. Nós temos uma página no Instagram que chama @busão0800. Vocês podem procurar no Instagram. No Instagram também tem um chat do WhatsApp, em que vocês podem entrar em contato com a gente, caso queiram conversar para tirar maiores dúvidas. E a gente pede o apoio da população para que no futuro, bem próximo, a gente consiga ter a gratuidade no transporte público em Fortaleza também. Se tudo der certo, no futuro bem próximo, Belo Horizonte vai se tornar a primeira capital do Brasil até a tarifa zero e Fortaleza possivelmente vai ser a segunda. Obrigada pela atenção. Tarifa zero é um excelente chamado à discussão sobre a relevância do transporte coletivo, né? Por mais que ele possa não estar viável ainda nas grandes cidades, né? Caucaia é um exemplo é o maior expoente desse movimento aqui no Brasil. É a cidade, não só territorialmente, como também populacionalmente, a maior cidade que já viabilizou. E você vê efeitos que são indiscutíveis da relevância do transporte. Por exemplo, o fato de a demanda... Caucaia e Maracanaú também é uma cidade grande, bem maior do que a média. A maioria das cidades onde tem tarifa zero são menos de 50 mil habitantes. Mas em ambas a demanda mais do que quadruplicou. Ou seja, não há dúvida de que havia desejo de uso do sistema, né? Então, claro, existe toda uma dificuldade. Como é que você consegue avançar se hoje o Brasil tem esse desafio para conseguir manter tarifas menores, quanto mais avançar para uma gratuidade. E quanto maior a cidade, mais difícil de se viabilizar essa ideia, porque o transporte vai começando a custar cada vez mais caro proporcionalmente à sua população. Esse estudo também já existe. Mas é uma excelente provocação também, e falar sobre tarifa zero traz à luz essas questões especialmente voltadas a meio ambiente e inclusão social. O alcance social do transporte coletivo é muito grande. Muito obrigado pela participação. Desculpa, eu me esqueci o nome da Luísa. Muito obrigado, Luísa. Uma pergunta ali do jornal O Estado. Quero ser bem sucinta. Meu nome é Priscila, sou do jornal O Estado. Quais as iniciativas a Etufor ela pode estar tomando para tornar o transporte mais eficiente e sustentável? E também trazendo o questionamento de muitos, né, dos bairros mais afastados da cidade, né, aos grandes centros, né, Centro, Aldeota, quais as iniciativas e o que a população ela pode estar esperando futuramente desses avanços. Como é que o órgão gestor de transporte coopera, né? A escuta da população é um movimento muito interessante, né? A gente entender, na tua pergunta, fica muito claro, inclusive, o desejo da maior parte da população. A maior parte da população de Fortaleza realmente tem a intenção de se deslocar para Parangaba ou para o centro. Uma das coisas que a gente tem tentado dialogar com o governo do Estado, e eu acho que é uma tendência natural em médio prazo para cá, para Fortaleza, seria a integração do transporte urbano com o metrô em Fortaleza, principalmente o metrô da linha sul. Isso é uma tendência, é uma coisa que acontece em todas as capitais. Obviamente, são estudos que têm que ser feitos para que a demanda do metrô suporte essa integração com o transporte urbano de Fortaleza. O transporte urbano de Fortaleza transporta muito mais gente do que o metrô, então a gente precisa estudar, mas boa parte dos bairros periféricos ali da Regional 5, da Regional 8 de Fortaleza, eles margeiam ali algumas estações da linha sul do metrô. E a linha sul do metrô passa em Parangaba e no centro, né? Então, é uma tendência em todas as capitais do mundo essa integração dos modais. A outra forma de maximizar essa qualidade é estimulando a integração temporal, né? Fortaleza
é uma das capitais de vanguarda no Brasil da integração temporal. Aqui, desde 2014, os usuários podem integrar em 2 horas. Tem muito usuário, inclusive, que consegue ir e voltar na mesma viagem, pagando apenas uma passagem. E para cá, para Fortaleza, isso parece simples, porque já acontece há mais de 10 anos, mas tem capitais como Porto Alegre, que a integração hoje ela é paga. Cada integração você paga um pouquinho a mais da passagem. Então, o que a gente tem tentado aqui em Fortaleza é estimular essa integração temporal, porque o usuário de Fortaleza, culturalmente, só quer fazer a integração física, que é parando num dos 7 terminais ou num dos 3 mini terminais de Fortaleza. Ele não tem a cultura de descer numa parada e esperar aguardar um outro ônibus. Então, o que a gente tem tentado é alguns tipos de pontos de paradas mais modernos que a gente vai começar a implementar em Fortaleza, painéis de previsão que mostrem o horário de chegada de forma mais precisa para o usuário, para que com isso o usuário saiba, eu posso descer naquele ponto, já vou ter o painel de previsão de qual outro ônibus, em quanto tempo ele vai passar, para eu poder integrar, e com isso eu consigo fazer a viagem mais rápida, sem necessariamente fazer um percurso negativo para um terminal urbano e de lá pegar uma outra linha. Essas são mais ou menos as tentativas que a gente tem feito lá como órgão gestor. Parabenizar a todos pela roda de conversa, mas é uma pergunta simples. Qual meio de transporte vocês vieram para cá? E eu expando a pergunta ao público também. Eu respondo. Eu respondo porque, na verdade, eu trouxe essa provocação na minha fala, né? Estamos juntos. Eu comecei dizendo exatamente isso, que nós estamos, hoje é um dia importante, porque a gente traz para discussão, para uma roda de pessoas que buscam o mesmo objetivo e lutam pelo mesmo objetivo, digamos assim. A gente está discutindo, e a consciência, se nós temos alguma coisa em comum aqui, seria da necessidade de melhorar, né, o meio de transporte coletivo para que um dia ele seja acessível ao ponto de todo mundo ter como primeira opção, né? Eu cheguei dizendo isso. E a cidade está pensando exatamente nisso. E falei que o gestor municipal está sinalizando e apresentando medidas que trazem impacto direto ao meio ambiente, porque uma cidade que ela pensa em fomentar o transporte coletivo, ela está dizendo, sobretudo, que essa é uma medida sustentável que vai entregar muito mais para o cliente, que alguns chamam de usuários, eu chamo de cliente, vai entregar muito mais para o cliente, que o cliente é o principal, nós somos isso aqui tudo que a gente vive. Então, o cliente é o principal, nós somos quem necessita mais de um meio ambiente saudável. Então, entregar faz parte da qualidade de vida, é uma entrega sustentável, traz questões econômicas, mas eu acho que fala mais sobre a qualidade de vida enquanto acessibilidade também, mas fala mais sobre qualidade de vida enquanto meio ambiente, né, que a gente está pensando numa medida importante quando a gente diz que está todo mundo lutando e construindo, trabalhando o plano diretor de forma participativa para desenhar de forma vendo questões urbanísticas, qual é o melhor desenho, que não é só eu vou fazer a opção, o transporte tem que estar ali também acessível. Nós temos depoimento da Daiane que fala que para ela é mais fácil pegar um transporte, apesar dela pegar 4, ela acha super confortável, mas nós temos depoimento ao mesmo tempo de pessoas que dizem que passa mais de meia hora esperando. Então, o que a gente está discutindo aqui hoje é um dia importante para que a gente traga essa discussão, George, de que forma a gente pode ofertar um serviço que se adeque melhor aos nossos clientes, mas que responda também ao que o meio ambiente busca, que é um meio ambiente sustentável. Eu não sei nem se, mas eu respondi para você que todo mundo, por várias agendas que tem, deve ter vindo para cá, respondendo por mim, de carro. A ideia não era ser carro zero. Na verdade, é o dia da conscientização sem carro, né? Não é o dia que todo mundo não vai tirar o carro da garagem, né? Vai chegar esse dia. Pode chegar esse dia. Envolve um planejamento, envolve política pública,
como eu disse na minha fala, né, é bem extensa essa discussão, ela envolve segurança pública, ela envolve segurança à mulher, porque a gente tem relatos, inclusive, que tem mulheres que preferem andar de Ubermoto, se sentem mais seguras, enquanto mulheres não gostam da violência à mulher, né? Então, assim, saúde, então, acidentes. Então, assim, a conversa é bem complexa, né? Então, ela precisa... O transporte coletivo é o meio de transporte mais seguro. Seguro, isso. Então, assim, a conversa é bem complexa, ela é muito importante, eu acho que está passando da hora do Estado, de forma geral, né? Federal, estadual, municipal, todos se abraçarem, essa questão da integração. Você vê que, às vezes, por conta de competência estadual, federal, municipal, às vezes até integrações simples são dificultadas, né? Então, voltando aí à provocação do amigo aí, que o do dia da conscientização sem carro, caminhando para um ambiente sem carro, né? Com menos carros, né? É isso. Mas hoje é impossível vir sem carro para cá. Isso. Deixa eu aproveitar aqui, uma excelente provocação, já tive essa provocação algumas vezes. A nossa discussão é justamente essa. Veja, o transporte coletivo, talvez ele nunca atenderá absolutamente todo mundo, mas ele precisa ser uma opção viável para todo mundo. Essa é a luta. Precisa de espaço para isso. Tem várias cidades no mundo que conseguiram fazer isso. Elas não são exclusivas do transporte coletivo, não, mas o transporte coletivo consegue atender a qualquer pessoa que aderir. O transporte aqui no Brasil ele precisa desse fortalecimento, dessa consciência que você está provocando com a sua pergunta, para que todos possam, por exemplo, no dia de hoje, realmente escolher. Hoje eu não vou, mesmo que eu tenha ou que eu use carro rotineiramente, eu vou deixar o carro em casa. Nós estamos fazendo o contrário. No Brasil, o que tem acontecido é todo mundo deixando, quem usava transporte coletivo, deixando para poder usar transporte individual. Então, aquele sonho de aumentar a adesão ao transporte coletivo acabou regredindo nos últimos anos. As únicas cidades no Brasil que a gente tem registro que conseguiram voltar à demanda de 2019, antes da pandemia, são Goiânia e Brasília, por motivos peculiares deles lá, mas em grande parte porque fizeram exatamente esse movimento. Goiânia é uma cidade que recebeu um grande aporte de recursos para fortalecer o transporte coletivo, e Brasília, então, nem se fala, porque Brasília vinha, a licitação que foi feita por último há uns 10 anos mais ou menos, ela veio de um colapso do serviço que acontecia lá. Então as pessoas tinham sido praticamente expulsas do transporte coletivo, voltaram e agora ganharam confiança, veem a alta frequência e estão voltando a utilizar o transporte coletivo. Então o que você provoca com a sua pergunta é exatamente o que a gente precisa provocar no dia de hoje. É para ver a opção mais viável e capaz de atender a quem quisesse usar transporte coletivo com maior facilidade. E, especialmente, que melhore para quem já continua usando. Não é pouco. Nós ainda temos em Fortaleza 520 mil pessoas que usam o transporte coletivo no seu dia útil. Nós temos 50 mil gratuidades, não sei se a senhora sabe, secretário Ivan, para deficientes carentes em Fortaleza, a maioria deles com seus acompanhantes. Se não tiver transporte coletivo, quem é que vai levar? Nós temos mais de 300 mil cartões de idosos acima de 65 anos, que eles vencem a cada 2 anos, então eles vão lá renovar, ou seja, eles usam. Eles precisam desse serviço. Se a gente deixar o serviço com essa lógica mercantilista, de que vai atender, né, o que está acontecendo no Brasil, vai atender se houver viabilidade econômica, essas pessoas vão ficar excluídas. Como é que a gente vai atender a isso? Então, é exatamente essa discussão que a gente precisa fazer. Eu não sei se alguém mais queria... Mas hoje você veio de carro também. Não, eu não quero parecer... A gente veio de ônibus, viemos do Sindionos de ônibus, mas minha rotina é usar automóvel. A minha rotina, inclusive, talvez... Por melhor que seja, eu possa utilizar um pouco mais o transporte coletivo, mas eu sempre acho que eu vou sempre ter uma demanda por uso de transporte individual, porque eu vou a muitas reuniões às vezes e realmente os tempos são muito encaixados. Mas volto a dizer, não significa que se alguém tem um uso específico de automóvel, primeiro, como provocou a Camila, não possa contribuir mais, porque tem externalidade, eu precisaria ser onerado por isso. Eu estou usando as vias que a cidade construiu. Imagine o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, se o transporte coletivo parasse, nenhum viaduto em cada esquina resolvia o transporte de Fortaleza. Custa caro o transporte individual, porque você tem que dar muita infraestrutura. Eu não pago por isso. Então eu deveria pagar. Vou acessar o centro de Fortaleza, vou emitir poluição aumentada, porque eu estou indo de transporte individual, eu deveria estar pagando por isso.
para poder contribuir e fortalecer o transporte coletivo para melhorar de qualidade. Então a gente precisa rever essa lógica no Brasil, que é uma lógica que hoje ela soa ainda muito impopular. Tem uma resistência muito grande para se fazer esse tipo de discussão. Quando se fala, por exemplo, de pedágio urbano, eu já não me lembro, mas tem até uma taxa de congestionamento. Eles tentam fazer essa discussão com nomes menos impactantes para poder evitar essa resistência. Mas a verdade é, se você tem uma área muito adensada, ninguém consegue andar, é muito problema de quem vai ali de carro. Então você precisa dificultar esse acesso e pode fazer isso de uma forma inteligente, que quem vá para lá contribua com o transporte coletivo. Assim você tem uma espécie de vaso comunicante. Além de eu desestimular que o automóvel entre nessa área, eu também fortaleço com esse recurso o estímulo para que o ônibus tenha mais atratividade para chegar lá, para ter mais oferta, frota mais nova, tarifa mais baixa. Então a gente precisa ter coragem de começar a dar esse espaço. Eu acho que a gente vai fazer. O Brasil tem discutido essa pauta, está em todas as cidades, está no governo federal também, está no Congresso, e eu acho que a gente vai avançar, só que estamos nessa fase de transição. Bom dia, Felipe Alves, eu sou especialista também em mobilidade urbana, estudei com a Camila lá na UFC em 2013, né? Então já tem um tempo aí que vem debatendo esse assunto, atuo no movimento cicloativista, então também a gente já provocou bastante no Dia Mundial Sem Carro, sempre faz eventos, e aí eu queria voltar para o nome da data, que é Dia Mundial Sem Carro. Então, assim, todas as falas ótimas sobre urbanismo, meio ambiente, transporte coletivo, várias ideias interessantes, várias falas interessantes, mas, assim, eu só colocar, pegando até a esteira aqui da pergunta do Tiago, né, colocar essa provocação que a maioria dos problemas que a gente tem na mobilidade e na cidade, né, no geral, no urbanismo da cidade, são por causa do carro. Então, se a gente... vamos falar aqui de transporte coletivo, como melhorar o transporte coletivo. Se você não colocar o carro como um problema ali no caminho do transporte coletivo, você não vai melhorar o transporte coletivo. Vamos fazer mais ciclovia, mais ciclofaixa. Se você não tirar espaço do carro, você não vai conseguir fazer uma rede boa. Vamos fazer calçadas melhores. Se você não tirar os carros que ficam estacionados nas calçadas, você não vai conseguir fazer. Então, a ideia dessa data, a provocação é exatamente focar no problema que é o carro. Então, não dá para a gente tentar melhorar outras coisas, mas fingir que vai deixar o carro de lado, que não vai mexer com o carro. O Dimas já falou um pouco que deveria ser mais penalizado, talvez deveria ser cobrado uma taxa maior, e é exatamente assim que a gente acha que pode se resolver o problema. Então, na pergunta que ele fez, por que quase todo mundo que está aqui veio hoje de carro? Tem algum problema nisso aí. Então, se o transporte não está atendendo bem para vir para cá, o transporte coletivo, se não tem infraestrutura cicloviária boa para vir para cá, ou se não tem outro meio de chegar aqui. Eu, inclusive, frequento esse parque nos fins de semana, eu sempre vejo a rua lotada de carros e o bicicletário tem 1 ou 2 bicicletas só. Por que num parque, para curtir a natureza, as pessoas não vão mais de bicicleta? Não sei. Tem algum problema aí, e o problema é da cidade, né? E aí, quando se fala que a gestão está fazendo alguma coisa, o que a gente vê, aí de novo focando no problema que é o carro, o que a gente vê é a gestão continua querendo priorizar os carros. É uma coisa que vem sendo feita, né, em diversos países do mundo há quase 100 anos, isso aí remete lá desde a década de 50, e ainda não se convenceram que tem que parar de fazer isso. Então a gestão diz que não tem dinheiro para fazer mais essa gestão esse ano, não fez nada de ciclovia e ciclofaixa, porque diz que não tem orçamento para isso, mas há pouco tempo aí investiu 100 milhões em recapeamento de vias. Então você tem vias na cidade inteira onde é possível você chegar de carro, mas para fazer mais ciclofaixa, não, aí freia aí e tal, porque a gente não tem orçamento para isso, ou então porque a malha já tem 500 quilômetros, parece que já é demais. Não sei quem foi que falou que 500 quilômetros é demais, né? Então, só isso, a provocação é tipo assim, tem um problema aqui e a gente tem que focar nesse problema, né? Todas as falas são boas, mas não vai dar para resolver nada se não restringir o uso do carro. Oi, Felipe, ótima provocação, ainda vou além. E ainda temos estímulos maiores ainda a questão das vagas de estacionamento, por exemplo, nos superprédios. Que a gente está vendo agora o instituto do sobressolo, para além do subsolo, né? Aquelas muralhas horrorosas de 3, 4 pavimentos para estacionamento. Então, um apartamento que custa milhões aí de reais, não importa, mas com uma super oferta de estacionamento. Isso é um sinal contrário a qualquer política de mobilidade sustentável. Eu acho que a fala aí de vocês dois é muito nisso. Não adianta a gente dar sinais de estímulo ao transporte público,
de qualidade do ônibus, do ar-condicionado e tudo, se a gente continua reforçando um desenho de cidade, né, que não é inclusivo para os modos sustentáveis. Então, a gente está meio que realmente chovendo no molhado. A gente falou de Paris, né? Paris, as políticas urbanas lá, uma construção nova que esteja a pelo menos 500 metros de uma estação de metrô, e lá tem muito metrô, ela não precisa ofertar vaga nenhuma. Aqui em Fortaleza, o plano diretor é o contrário, ele super obriga a quantos metros quadrados, uma vaga. Então, você chega até apartamentos com 8 a 10 vagas. Isso pode parecer, né, assim, uma bobagem, é só num prédio, mas quando você junta tudo, você está ali super estimulando realmente, enquanto a gente aqui no transporte coletivo e a gente que trabalha com questão cicloviária fica ali colocando. Então, acho que esse reforço aí da fala deles é a questão realmente de um esforço integrado, né? Dimas trouxe uma questão importante de quem paga a conta, não é? Quem paga a conta? Existe o princípio do poluidor-pagador, que nada mais é de pagar, quem causa danos ao meio ambiente, pagar para isso, ou pagar por isso. É uma questão de escolha. Então, vai chegar um momento em que vai ter que doer no bolso de quem faz uma opção por estar fazendo uso do seu carro e não o transporte coletivo, para que a gente consiga retornar isso ao meio ambiente. Então, eu sei que existem opções diversas de transporte hoje, transportes motor, Uber, transporte carro, Uber, moto e tudo mais, mas o transporte coletivo ainda é a melhor escolha por várias questões, né? E a discussão hoje aqui é exatamente ninguém veio para tratar demagogia. Se tivesse tudo maravilhoso, não precisava nem haver essa roda de conversa com pessoas tão inteligentes e tão capacitadas. Então, parabenizar de novo o Dimas por ter trazido aqui, nos dado a oportunidade de contribuir com esse momento, George, que eu acho que é um momento que nos leva a um monte de reflexão, né? Será que isso é certo? Por que a gente não tenta dessa forma? Por que não aplica, né, o princípio do poluidor-pagador? Em que momento a gente pode levar isso para discussão e não dizer que ninguém aqui veio de carro porque simplesmente eu faço questão de estar no meu carro? Por isso eu iniciei minha fala dizendo exatamente isso, porque eu vi um comentário lá numa postagem que uma pessoa estaria aqui para fazer essa pergunta. Acredito que tenha sido você, seja bem-vindo. Estava ali procurando. Se você não tivesse feito essa pergunta, eu ia ali procurar para a gente conversar sobre isso. Obrigada por ter vindo. Eu quero só acrescentar, o Felipe falou aí do investimento em recapeamento e tal. Boa parte das vezes, primeiro que a prefeitura ainda não investiu esses 100 milhões, esses 100 milhões é para um pacote de um ano que iniciou em junho. As ações, e boa parte das vias em que foi investido esse recapeamento são vias, a gente tem, a Etufol tem participado de passar esses dados. Essas vias de recapeamento são vias onde o transporte coletivo passa, tá? Então a gente tem priorizado de fazer o recapeamento onde o transporte coletivo passa. Recentemente a gente teve a atualização e a alteração de 2 linhas, uma lá no Conjunto Palmeiras, em cantos em que a linha não estava, Conjunto Palmeiras 2, em que a linha não estava passando porque já não tinha pavimento suficiente para passar, e aí, devido ao recapeamento, a linha voltou a passar, enfim. Então, o investimento também é para isso. Mas super interessante a provocação. Eu deixo como exemplo, muitas vezes a gente em roda de conversa, às vezes num restaurante e tudo, a gente ainda vê alguém com uma demanda, alguém que anda de carro com uma demanda, diz, fecharam um retorno em frente à minha casa e tal. E eu sempre procuro colocar isso para que a gente que tem uma consciência mais de transporte coletivo, a gente coloque o seguinte, cara, tu tá dentro do teu carro com o som ligado, ar-condicionado e tal, um retorno que fechou ali, depois de 400 metros tu vai pegar e enfim, com certeza esse retorno foi fechado por uma questão de segurança viária ou alguma coisa do tipo. A gente que trabalha com transporte público, de vez em quando é provocado porque mudou o sentido de uma rua, enfim, e tal, tudo para priorizar o transporte, e é provocado porque esse quarteirão que mudou o sentido era no portão do meu prédio, enfim, mas para aguçar a consciência de que quando estamos no nosso transporte individual, a gente está sob todo conforto, então qualquer laço de quadra, qualquer volta num quarteirão ali por conta de
de 3 ou 5 minutos para priorizar o transporte coletivo, ele vale a pena. Enquanto eu levo aqui, reforço pela novidade que o Jorge trouxe, que está estudando, que é a metronização, o nome que deram lá em Goiânia. Isso é semáforos priorizando o transporte coletivo a tal ponto que eles relatam lá que agora, na média, nas vias que eles já implantaram, a cada 10 semáforos é que o ônibus pega um. E aí automóvel é segundo plano, carro em primeiro lugar, ônibus em primeiro lugar, carro fica em segundo lugar. Né? Então, mais um exemplo aí, eu sou testemunha, Jorge, a gente protocola todos os anos na prefeitura, no início do ano, justamente pedindo prioridade para manutenção viária nas linhas de ônibus. Então, normalmente, se a gente é atendido, se inicia por ali. Bom dia, meu nome é Pedro, eu trabalho na empresa Vega. E minha pergunta seria um sonho futuro que vocês pensam e um ponto que cada um gostaria de chegar sobre o transporte coletivo, sobre a mobilidade aqui em Fortaleza e regiões metropolitanas. Raimundo Neto Fal, alguns anos aqui de transporte, né? Essa turma aqui está do lado. A gente acompanha o dia a dia do transporte e até aqui com o César há pouco tempo, a demanda caindo ao longo dos anos e potencializada após a pandemia. A pandemia ela trouxe talvez, o preconceito ao ônibus, ao uso do ônibus, em relação à questão do que estava acontecendo naquele momento. Só que adveio junto com a pandemia, logo em sequência, além da plataforma digital que já tinha, né, o carro, veio também a moto. Só uma observação, de questão das motos, a gente sempre faz pesquisa na Etufó e acompanhando esses movimentos. Em 2023, nós tínhamos uns 10 acidentes envolvendo ônibus e moto. 10 acidentes. Em 2024, até março, já tivemos 24 acidentes. Eu não estou com a informação do restante do ano, nem desse ano. Estamos fazendo um levantamento lá agora. Mas isso mostra a preocupação de demanda que sai do transporte, mas em especial também o que está acontecendo com a nossa população. Uma população muitas vezes ativa, em situação ainda de estar no mercado de trabalho, que precisa, no caso de trabalhar por conta da moto, mas que também está saindo para os hospitais ou algo pior, né? E a gente também tem muito isso. E um ponto que foi colocado por Goiânia, que eu até fiquei feliz naquele seminário que teve da NTU, porque eu não enxergava nenhuma cidade que tivesse a condição de estar voltando para a condição antes, pré-pandemia. E Goiânia e Brasília conseguiram. Só que eles partiram para muito investimento, né? De infraestrutura e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, já se enxerga uma possibilidade, certo? Uma possibilidade. Só que Fortaleza, ele foi potencializar tudo. Nós temos muitos benefícios que, por exemplo, Goiânia lançou o bilhete único. Nós já tínhamos há 13 anos atrás. Então, muitas coisas que eles estão lançando como novidade, para nós já existe. E um fator que às vezes nos preocupa também é os questionamentos que existem, por exemplo, para priorização do veículo. A faixa exclusiva. Já participei de reuniões com o poder político, digamos assim, que é claro a preocupação com o modal carro. Se eu colocar uma faixa exclusiva, o carro vai engarrafar? É isso. Só que quando você prioriza o transporte, não é só o ônibus andar mais rápido. São 50, 100 pessoas dentro de um veículo que vai chegar mais rápido, é qualidade de vida, saindo mais cedo, mais tarde de casa, chegando mais cedo em casa. E um ponto principal também é a questão financeira. Isso vai impactar diretamente na tarifa. Então, muitas vezes não se tem essa noção do que priorização traz de benefício para a cidade. Semana passada, tive uma reunião com o WRI, que em todo o Brasil está se levantando informações de priorização. Certo? Eu até fiz uma pergunta para eles lá, que ninguém tem ainda, informações, porque para que um político... Rapaz, mas qual é o benefício que tem? São números, a gente queria números. Se você, por acaso, tiver uma linha que roda em uma via exclusiva, quantos carros seriam necessários se ela não rodasse? Então, são números que a gente está buscando, certo? Para tentar realmente ter um conceito amplo dessa questão de priorização. Então, esse ponto também é preocupante, o que nós estamos acompanhando todo dia a demanda, realmente 520 mil é o máximo, quando chega, a gente está se alegando quando dá 520 mil, já foi mais de 1 milhão. Mas hoje é um desafio, e esse desafio a gente quer enfrentar e vamos ter que vencer. E o Dia Mundial Sem Carro,
ou o Ano Mundial Sem Carro, vamos colocar assim, ele parte principalmente de um transporte com qualidade, que o usuário não tem que ficar meia hora no ponto esperando, com risco de ser assaltado. Então, são várias situações que a gente tem um desafio, são variáveis que nós dominamos e muitos nós não dominamos, mas que nós vamos ter que enfrentar. Bom, pessoal, para encerrar, excelente contribuição, Raimundo. Aqui, além do Raimundo, tem toda a nossa equipe. Quero aproveitar e agradecer. Muitos, como ele, tem algumas décadas, né? Não precisa dizer a idade, né? Lidando com a nossa realidade de transporte coletivo, fazendo o melhor que pode com os recursos que tem. Então, aproveitar para fazer esse registro, agradecer aqui a nossa equipe, a equipe da Etufor. A ARCE não tem representantes aqui, mas também agradecer, porque tem muita gente lá que trabalha diariamente. A academia, Camila, em seu nome, quero agradecer também as contribuições que vem. O meu sonho, para poder responder aqui a sua pergunta como última colocação, não é tão ousado assim. É que a gente consiga um mecanismo para voltar para o ciclo virtuoso do transporte, para que a demanda volte a crescer, ajudando a tarifa a cair, ajudando a oferta a aumentar, ajudando a frota a renovar. A gente precisa inverter, como a gente já teve aqui no passado, e a gente precisa voltar. Goiânia e Brasília já mostraram que é possível. Então, por isso que eu estou dizendo que talvez não seja um sonho com essa característica tão ousada. Nesse momento, o meu sonho é esse, que a gente inverta essa lógica e comece a entrar num ciclo que o transporte fique cada vez melhor. Acho que a gente vai conseguir se unir como sociedade com essa consciência. Obrigada. Camila, considerações finais, passar a vocês todos. Somente agradecer e dizer que o sonho é a gente tentar pensar o mais integrado possível, né? Não somente o reforço no transporte coletivo, mas também a priorização dos modos não motorizados, a questão do papel do automóvel, a integração com a cidade, o uso do solo. Eu acho que juntos a gente caminha para reforçar essa quebra de paradigma, porque individualmente, setorialmente, a gente não consegue. Então, esse é o sonho. Obrigada, Dimas, pelo convite. Muito obrigado, Camila. Mais agradecer, Dimas, pelo convite, agradecer por todas as intervenções e contribuições. Acho que todo mundo que se dispôs a tirar um pouco do tempo do seu dia para vir discutir para cá, porque também tem entusiasmo com esse tema da mobilidade urbana. Dizer realmente que o meu grande sonho é isso, é ter uma cidade mais ciclável, uma cidade que as pessoas se desloquem em meios que não sejam necessariamente motorizados, e também que Fortaleza, como sempre foi de vanguarda no transporte coletivo, que ela possa brevemente estar figurando entre essas cidades que recuperaram a demanda pré-pandemia. Excelente. Obrigado, Dimas. Mais uma vez, parabenizar aí pela iniciativa aí do evento. A turma lá na ARCE lá estão acompanhando aí de forma virtual. Mas, assim, essa preocupação tem que vir aí de entender o sistema como um todo, priorizar, entendo que tem que priorizar o transporte coletivo. Tem vindo o racional, que foi o racional, né, que a gente fez no metropolitano. Não, precisamos ofertar um nível de serviço tal que ele vai custar tanto. Quem vai pagar, vamos conseguir, o Vale do Transporte paga uma parte e o governo paga outra parte. Então, foi possível implantar umas políticas de gratuidades, elas vão ser expandidas. Foi um método que bastante exitoso, a turma tem usado, tem uma adesão muito boa e uma resposta muito boa da população. Então, essa provocação, eu acho que tem que acontecer em termos urbanos especificamente. Eu acho que essa discussão aí, o Jorge representa aí uma parte aí do sistema e ele tem trabalhado uma voz ativa, ele entende, é consciente. Eu acho que junto aí do Sim de ônibus aí, da participação popular, acho que não é um sonho, como disse, não é um sonho tão ousado, como você disse mesmo, não. Acho que trabalhar para fazer acontecer. Obrigado aí, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado também, Rafael. Me esqueci de mencionar que nós temos presença aqui das nossas empresas operadoras também, com essa mesma característica de dedicação total aí a fazer o transporte acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado à audiência, vocês que vieram, que inclusive nem são exatamente, não trabalham no setor, mas são militantes e utilizam
o nosso serviço. Muito obrigado. Espero que a gente possa avançar e começar cada vez mais a atender melhor essas expectativas que vocês tão corretamente têm. Maria José, encerramento? Tem. Muito obrigada mais uma vez. Agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco nessa manhã. Foi um encontro rico em reflexões, ideias, inspirações sobre a importância do transporte coletivo e do compromisso que precisamos assumir juntos pela mobilidade sustentável em nossa cidade. O Dia Mundial Sem Carro não é apenas uma data, é um convite para repensarmos nossos hábitos, nossas escolhas e, acima de tudo, para enxergarmos que cada atitude conta na construção de um futuro melhor. E é justamente nesse espírito que encerramos nesse momento. Temos ali os agentes jovens ambientais da SEMA, que vão distribuir mudas de plantas nativas, um símbolo simples, mas cheio de significado. Ao plantar, vocês estarão não só contribuindo para o meio ambiente, mas também reafirmando o compromisso de fazer parte dessa mudança. Afinal, quando cada um faz a sua parte, a cidade inteira floresce. Obrigada. Obrigada, SEMA, mais uma vez, por nos receber na sua casa. E obrigada a todos.